Olá, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Convido você para abrir no Evangelho segundo João, capítulo 4. Nessa manhã nós vamos estar meditando numa história tão conhecida, quando Jesus encontra uma mulher samaritana, natural de Samaria, e conversa com ela ao lado de um poço. Uma história tão conhecida, tão rica e que tem tanto frescor para nos dar. Convido você então para abrir no Evangelho segundo João, capítulo 4. O texto para nós meditarmos nessa manhã será do versículo 1 ao 42. Então é um texto bem grande, 42 versículos. Nós não vamos ler todos os versículos, eu vou buscar resumir para você aqui a história e nós vamos pensar alguns versículos. Antes de nós entrarmos então na meditação, quero convidar você para nós orarmos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque ela é a verdade, Senhor, e a Tua Palavra também é água que nos lava, Senhor. Pedimos nesta manhã o frescor da Tua Palavra em nossos corações, o ministrar do Senhor a nós, da Tua vida, Senhor, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos refresque, que a Tua saciedade seja plena em nós, em nome de Jesus. Conduz esse tempo, Senhor. Seja o Senhor mesmo o centro, o mais importante, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema, então, é uma fonte de vida eterna. Uma fonte de vida eterna. Vemos Jesus falando para essa mulher que quem beber da água que Ele tem para dar, terá no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, nosso tema é uma fonte de vida eterna. O que está se passando, então, nesse capítulo 4 de João? Jesus está no sul do território de Israel, na Judéia, e ele decide ir para a Galileia, isso é no norte. E entre a Judéia e a Galileia havia uma província chamada Samaria. Nessa província, o povo samaritano não se dava com o povo judeu, que era o povo natural de Jesus. E a Bíblia diz no versículo 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Vou colocar aqui apenas a título de curiosidade 2 motivos prováveis por que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Alguns dizem que nesta época do ano em que Jesus está fazendo essa viagem a pé, era uma época de chuvas e o Rio Jordão estava transbordando. Então ele não conseguiria sair da Judéia, atravessar o Rio Jordão, subir o território de Israel e atravessar novamente o Rio Jordão para chegar na Galileia. Esse seria o trajeto normal de um judeu para evitar passar pelo território de Samaria, porque eles não se davam com os samaritanos. Então o rio estava transbordando, ele era obrigado a atravessar a Samaria. O outro motivo provável é que Deus, na sua soberania, diz que era necessário passar por Samaria para que ele encontrasse com essa mulher bem neste ponto aqui, ao lado desse poço, e tivesse exatamente esta conversa com esta mulher. Então, coloco aí para você os 2 motivos prováveis. Eu prefiro crer e sei que é assim, que na soberania de Deus, talvez as 2 coisas tenham acontecido, o rio transbordou e Jesus foi pela Samaria, mas o Senhor, na sua soberania, foi encontrar esta mulher. Ele encontra uma mulher samaritana à beira de um poço. A Bíblia diz que Jesus chega ali e está cansado da viagem. Tão maravilhoso ver a humanidade do Senhor Jesus. Ele caminhou a pé e ele se cansou. Então ele chega ali, ele se senta e no versículo 7 ele vê essa mulher que veio tirar água e ele diz, dá-me de beber. Ele tem sede, então ele pede um pouco de água a ela. E nós vemos no versículo 9 a resposta dessa mulher, uma resposta um pouco talvez grosseira. Ela já diz, como sendo tu judeu, pedes a beber a mim que sou mulher samaritana? E aí nós temos ali então entre parênteses uma explicação, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então essa mulher sabia muito bem, ela era samaritana, Jesus, um homem judeu, eles não se dão. E eles começam então uma conversa. Jesus com a intenção de mostrar para ela sobre a água viva, a água que o próprio Senhor Jesus tinha para dar. Ela escutando sobre a água viva, mas pensando no poço, falando, Senhor, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo, onde é que você vai tirar essa água viva para me dar? O Senhor completa dizendo, se você beber dessa água viva, você nunca mais vai ter sede.
E ela continua com uma mentalidade muito natural, dizendo, então me dá dessa água, porque eu não preciso vir aqui no poço tirar essa água de novo, eu não vou mais ter sede. E aí o Senhor começa a falar então sobre essa água viva, sobre o Espírito, sobre a verdadeira adoração. E nós vemos no final dessa história, ali nos versículos 39 a 42, que muitos samaritanos creram em Jesus, primeiramente por causa do testemunho que essa mulher deu, em segundo lugar porque eles mesmos foram até Jesus, no versículo 30, e então porque eles mesmos ouviram a palavra de Jesus. Então, temos aí uma visão geral. Nosso tema é uma fonte de vida eterna. Quero colocar aqui 3 tipos de pessoas que nós podemos identificar nesse texto. E também esses 3 tipos podem estar na mesma pessoa. Você entende? Vou citar para você. A primeira é os que têm sede. O primeiro tipo de pessoa são os que têm sede. O segundo tipo, os que pedem água. E o terceiro tipo, os que são saciados. Então, os que têm sede, os que pedem água e os que são saciados. Como são essas pessoas? Pode ser a mesma pessoa, em momentos diferentes também. Os que têm sede, nós vemos 2 ou 3 características aqui. A primeira delas está no versículo 9. Quando Jesus se aproxima dessa mulher para falar com ela e pede um pouco de água, a resposta dela, eu pus aqui, a característica é amargura. Vou explicar para você o porquê dessa palavra. Jesus se aproximou dessa mulher e disse, dá-me de beber. E ela diz, como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Me parece uma resposta um pouco grosseira. Ele falou, por favor, pode me dar um pouco de água? Ele falou, como assim? Como que você está falando comigo? Por que amargura? Essa mulher, ela se mostra um pouco amarga, não é? Você não encontra aqui a palavra amargura, mas parece que o fato está ali. Mas por que amargura aqueles que têm sede? Aqueles que não experimentaram de Cristo, eles são amargos. Assim como um dia eu já fui amargo, e se você conhece a Cristo, um dia você já foi amargo também, até que você conheceu a Cristo. Nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 31, Paulo falando, versículo 30, Paulo dizendo, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo diz para não entristecer o Espírito, e ele dá 2 listas logo em seguida, uma lista de coisas que entristecem e uma lista de coisas que agradam. Versículo 31 ele começa dizendo, longe de vós toda a amargura. A amargura é a primeira coisa que Paulo cita que entristece o Espírito, em Efésios 4. Aqueles que entristecem o Espírito não têm essa água viva que sacia. Então, temos aí uma mulher um pouco amarga. Jesus chega para ela, pede um pouco de água e ela já lhe responde, como sendo tu homem judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana. Mas Jesus permanece ali, ele insiste com ela, ele é perseverante. A segunda característica dessa mulher é carência. Dos versículos 16 ao 18, Jesus disse, vai, chama teu marido e vem cá. Ela pediu então essa água viva para Jesus. E Jesus vai começar a dar essa água viva para ela. Ele diz, vai, chama o teu marido e vem cá. O Senhor é maravilhoso. Ela responde, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus revela aqui a sua onisciência. Fala para essa mulher, então, você quer água viva? Vai lá, chama o seu marido e vem, daí eu vou mostrar para você água viva. Ela responde, não tenho marido. O Senhor completa dizendo, muito bem, 5 maridos já tiveste, e o que agora tem não é o teu marido. O Senhor não conhecia essa mulher pessoalmente, muito provavelmente, mas ele sabia a história da vida dela. E muito provavelmente essa mulher era uma mulher carente. Ela havia tido 5 maridos, o atual não era marido. Uma mulher talvez adúltera, talvez mal vista na sociedade. Uma mulher que tem sede. Ela estava procurando por alguma coisa. E agora essa carência, ela não se limita apenas a relacionamentos, porque no texto vemos que a carência dessa mulher se demonstrou nos relacionamentos. Mas a carência na vida de alguém que tem sede pode se revelar de muitas maneiras. Pode se revelar na avareza. Você tem sede e você tenta saciar a sua sede com muitos bens. A Bíblia diz, não te fadigues, né? Não se canse
para te fazeres rico. E ele fala assim, por que correria atrás daquilo que não é nada? Entende? Por que você iria se cansar e correr muito atrás de algo que não é nada? O que não é nada? Riquezas. Mas alguém que tem sede pode correr atrás dos bens. Alguém que tem sede pode correr atrás de fama, pode correr atrás de amizades, pode correr atrás de experiências, de sensações. Quantas pessoas já conhecemos na nossa vida que são presas a vícios porque elas têm sede, porque elas estão procurando alguma coisa que sacie. Você, se já conhece a Cristo, se você sabe muito bem o dia que você conheceu a Cristo, antes deste dia, atrás do que é que você estava correndo? Eu já corri atrás de muitas coisas, experimentei muitas coisas e sensações, tentando me saciar quando eu tinha sede, mas isto não sacia. Veja, essa mulher teve 5 maridos. Se ao ter o primeiro marido ela tivesse sido saciada no relacionamento dela, ela não procuraria o segundo. Talvez se no terceiro ela dissesse, não, agora eu encontrei, ela não procuraria o quarto ou o quinto e talvez ela estava no sexto, porque o atual não era seu marido. Então, isto não sacia. E na experiência da nossa vida aprendemos que estas coisas, bens, sensações, riquezas, fama, o que você pensar fora de Cristo, não sacia. Estas pessoas têm sede. Terceira característica dos que têm sede, eles são insatisfeitos. E você pode colocar aí o versículo 9, o versículo 16 ou 18, mas também quero colocar o versículo 15, quando a mulher diz, dá-me de beber, então, dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. É claro que a resposta dessa mulher se refere à água natural. Ela ainda está pensando na água dentro do poço, enquanto Jesus está pensando na água verdadeira, a água viva, que é Ele mesmo. Mas estas pessoas que têm sede são insatisfeitas e continuarão sendo insatisfeitas enquanto não compreenderem, não beberem da verdadeira água. Essa mulher diz, dá-me de beber para que eu não tenha mais sede. Provavelmente essa mulher era muito mal vista no lugar onde ela vivia, porque já havia tido 5 maridos e o atual não era seu marido. A Bíblia diz que ela saiu para tirar água na hora sexta. Essa não era a hora que as mulheres saíam naturalmente para tirar água. Já estava calor nesse horário, muito provavelmente. Talvez ela era tão mal vista que ela esperava que todas fossem e tirassem água do poço e saíssem daquele poço. E quando o poço estava sozinho, ela ia sozinha tirar água, para que não encontrasse com ninguém, para que não precisasse conversar com ninguém. Então, talvez, muito provavelmente, esta mulher que tinha sede, ela era amargurada, carente e insatisfeita. Está aí, então, ela é um exemplo, ela é um tipo. Qual o segundo tipo que nós encontramos aí? Os que pedem água. Por que nós separamos os que têm sede dos que pedem água? Porque nem todos os que têm sede pedem água. Mas alguém que pede água é alguém que percebeu que tem sede. Você já viveu alguma situação em que você passou muita sede? Enquanto eu meditava, eu lembrei de um dia que tive a oportunidade de ter essa experiência. Estava com os irmãos em Moçambique, fomos fazer uma viagem para uma aldeia, aquelas viagens de algumas horas para dentro do mato. Então, com o carro, nós levávamos um galão de água limpa, que desse para beber durante o dia que nós fôssemos passar lá. E eu lembro que naquele dia, aquele galão virou e a água toda vazou e nós passamos muitas horas num lugar muito quente, muito seco, sem beber nenhuma água. Viajamos 3 horas, nos perdemos naquele mato, ficamos lá e voltamos para casa só à noite. Então eu lembro que nós estávamos muito cansados, com fome, dor no corpo, mas a única coisa que nós queríamos era beber um pouco de água. A única coisa que nós iríamos pedir naquele momento era, me dê água. Então, os que pedem água, nós vemos pelo menos 2 exemplos aqui nesse texto. Entenda, vou citar o primeiro e o segundo. Anote o primeiro. São os amargurados e carentes. Mas, o primeiro exemplo são os amargurados e carentes. São os que têm sede. Eles percebem que está faltando alguma coisa. Então, eles têm sede. Eles têm sede. Quando eles vão começar a pedir, como que eles vão pedir água? Segunda característica, sabem que Jesus é o Cristo. No versículo 10, replicou-lhes Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias
e ele te daria água viva. Não é interessante? Jesus foi até aquela mulher e falou, dá-me de beber, ele que pediu. E em seguida ele diz assim, se conheceras. Quando ela olhou para Jesus, ela viu um homem judeu. Ela ainda não viu o Cristo. Ela ainda não viu o Salvador do mundo. Ela vai ver, mas ainda não viu. Ele diz, se conheceras, quem é que te pede? Está falando dele mesmo. Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, os que pedem água são aqueles que olham para Jesus e sabem que ele é o Cristo. Na sequência do texto, nós vemos no versículo 25, essa mesma mulher dizendo assim, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então ela esperava o Cristo. Ela diz, quando ele vier. Ela estava conversando com o próprio Cristo, mas ela ainda não havia visto que ele era o Cristo. Versículo 26, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Não é tremendo? Era necessário passar por Samaria? Saiu da Judéia para a Galiléia e era necessário ir até esse poço e encontrar essa mulher e falar isso para ela. Eu sou, eu que falo contigo. E é tão maravilhoso nós pensarmos que Jesus, naturalmente, do povo judeu, foi no meio de Samaria, um povo, entre os judeus e os samaritanos, eles se odiavam. Jesus foi até ali dizer, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Nós vamos ver também que na conclusão, aquele povo diz verdadeiramente, ele é o Salvador do mundo. Então, os que pedem água são aqueles amargurados, carentes, insatisfeitos, mas que olham para Jesus e sabem que ele é o Cristo. O terceiro, então, que nós encontramos aqui, o terceiro tipo, são os que são saciados. Eles têm sede, eles pedem água e eles são saciados. Versículo 14. Aquele, porém, Jesus dizendo, versículo 13, perdão, quem beber desta água tornará a ter sede, está se referindo à água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esses que são saciados, em primeiro lugar, eles beberam de Cristo. Jesus diz, a água que eu lhe der será dentro dele uma fonte. Consegue imaginar beber um copo de água e dentro de você ela se tornar uma fonte e você sair jorrando por aí, transbordando de água? Já pensou nisso? O que é um cristão? Um cristão é uma pequena fonte a jorrar, não é? Um cristão é alguém que um dia foi até a fonte, que é Jesus, e bebeu, deu um gole. E esse gole se tornou dentro dele uma fonte a jorrar. E aí o cristão é uma pequena fonte com duas pernas, porque ele pode andar por aí e por onde ele passar, ele está jorrando. Ele está transbordando. E ele precisa molhar os outros também com essa água. E ele precisa saciar a muitos com essa água, que é Cristo mesmo dentro dele. Pedir licença para você abrir em João capítulo 7. É o mesmo assunto, versículo 37. Você conhece o texto. Jesus se levanta naquele grande dia da festa. O que ele tem para dizer? Quando ele se levanta para falar em voz alta, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Este é o versículo 38. A água que Jesus tem para dar se torna dentro do cristão uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor Jesus disse que aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. E essa água viva ela é contagiosa, graças a Deus. Mas o Senhor também diz, se alguém tem sede, minha pergunta é, você tem sede? Mesmo que você já seja um cristão, você tem sede? Porque o Senhor falou, se alguém tem sede. Ele também diz, se alguém beber. O Senhor Jesus falou para aquela mulher, se tu conheceras o dom de Deus, se soubesse quem é que está falando contigo, existe uma condição. Você tem sede? Segunda característica dos que são saciados, os que vieram a Cristo. Capítulo 4, retornando para o nosso texto, versículo 30.
Aquela mulher tinha falado com Jesus, ele se identificou como Cristo, mostrou para ela que ele era profeta, sabia que ela tinha tido 5 maridos e o atual não era marido. A Bíblia diz que ela largou as coisas dela e saiu correndo até a cidade. Ela não pôde esperar, ela não conseguiu carregar o cântaro com água. Ela largou tudo e ela sai correndo. E ela chega naquela cidade e fala: atenção, eu encontrei um homem que me falou tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Talvez ela voltou correndo. E alguns homens foram atrás dela. O versículo 30 diz: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Por que é importante? Saíram da cidade e vieram ter com ele. João capítulo 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você se lembra Mateus 11, 28? Descansados e sobrecarregados, ele diz: venham a mim, vinde a mim. Os que vieram a Cristo, eles são saciados. Versículo 30, né? Vieram a ter com ele. E esse é só o início da história. Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. O que acontece em seguida? A terceira característica dos que são saciados. Eles ouviram de Cristo. Versículos 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Então eles ouviram, testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Eles ouviram Jesus. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse povo odiava os judeus. Essa mulher, a primeira resposta que ela dá para Jesus é: como sendo tu judeu, fala comigo, sou mulher samaritana? Passou-se alguns instantes. Eles viram quem é Jesus. Eles foram até ele. Eles beberam de Jesus. Eles ouviram dele. Ouviram o testemunho da mulher. Mais do que isso, ouviram a própria palavra de Jesus. No versículo 41, por causa da sua palavra. A última característica que temos aqui, os que creram nele. Versículo 39 a 42 também. Esse povo odiava o povo judeu. Mas encontraram entre os judeus um homem que não era um judeu comum, um judeu como qualquer outro dos judeus. Encontraram um que não tinha pecado. Encontraram um que é uma fonte eterna e que tem água viva para nos dar. Estes que creram nele, eles tinham sede e eles pediram por essa água. E eles foram até essa fonte eterna e beberam. Agora, uma coisa maravilhosa que encheu meu coração ao meditar nesse texto. Existe uma regra de interpretação na Bíblia chamada primeira menção. Se você quer entender algo que a Bíblia fala, você procura qual é a primeira vez que a Bíblia citou aquilo. Então nós temos aqui em João 4 uma mulher próxima a uma fonte de água. E ela foi encontrada, não é? Ela foi encontrada por Jesus. Em Gênesis capítulo 16, nós temos uma mulher próxima a uma fonte de água. Nós temos Agar. Quando Sara manda ela embora, Sarai, a esposa de Abrão, manda ela embora e Agar vai. E a Bíblia diz que ela foi e se sentou ao lado de uma fonte, né? De um poço de água no deserto. Consegue imaginar a cena? Agar e a mulher samaritana. E no caso de Agar, ela está ali e o anjo do Senhor aparece a ela e fala com ela e manda ela retornar. E o anjo do Senhor é sempre um símbolo de Cristo, né? Um tipo de Cristo, uma teofania. Mas esse anjo manda ela retornar. O que Agar fala a respeito? Ela chama aquele lugar de Beer Lai Roi. Ela diz assim: olhei para aquele que me vê. Você vê a mulher samaritana aí? Ela foi tirar água numa fonte, está ali sozinha. Chega alguém chamado Cristo e ele é aquele que vê ela. Chega para ela e fala: vai, chama teu marido. Ela diz: não tenho marido. Jesus responde: sim, 5 você já teve, o atual não é teu marido. Jesus era aquele que via ela. Talvez essa mulher samaritana pensou assim: olhei para aquele que me vê. Será que ele é o Cristo? Ele com certeza sabe a sede que existe no meu coração. Ele com certeza sabe da minha necessidade. Ele com certeza
tem essa água viva para me dar. Então está aí Agar e a mulher samaritana. Agora, o que há de prático nisso? Isso é totalmente prático para nós. Eu te pergunto, você tem sede? Eu tenho sede. Você já teve sede? Eu já tive sede. Existem dois tipos de sede, daqueles que não conhecem a Cristo, e essa é uma sede desesperadora, é uma sede mortal, você está morrendo e você precisa de água. Existe o tipo de sede daquele que já experimentou de Cristo, mas a palavra fala sobre continuar sendo cheio. Você tem tido sede de Cristo? Você tem clamado dizendo, Senhor, eu tenho sede, dá-me de beber. Você tem sido uma fonte eterna a jorrar para a vida eterna? Será que eu tenho sido? Será que eu tenho deixado entulhos entrarem nessa fonte e entulhar essa fonte de maneira que a água já não flui mais? Os que pedem água, tenho eu pedido água? Será que essas características são encontradas em mim, amargurados, carentes, insaciados, mas aqueles que olham para Jesus e sabem que Ele é o Cristo, aquele que me vê? Os que são saciados, aqueles que beberam de Cristo, vieram a Cristo, ouviram dele, creram nele. Agora, o ponto final da história. Aqueles que beberam, ouviram, viram e creram em Cristo, existe uma coisa que acontece com eles. Eles são transformados. Eles não são mais os mesmos. Você se lembra que eu falei dessa mulher, ela foi na hora sexta tirar água para não encontrar ninguém. Talvez ela não se dava mais com ninguém naquele lugar, mas ela encontra Cristo. Daí ela volta correndo para o meio da cidade e ela grita, dizendo, venham, me sigam. Eu encontrei um homem que é o Cristo. E no versículo 39 fala do testemunho que ela deu. Essa mulher virou uma pregadora naquela cidade e ela saiu anunciando a Cristo. E muitos creram por causa do testemunho dela. Ela foi transformada. Eu sei muito bem o dia que Jesus me encontrou. Eu sei muito bem a sede que eu tinha. Eu sei muito bem como eu andava na morte. E quando eu encontrei a Cristo, Ele veio mesmo, se tornou uma fonte eterna a jorrar para a vida eterna dentro do meu coração. Eu sei. Eu lembro que quando eu encontrei a Cristo, na segunda-feira seguinte, no dia seguinte, eu entrei no lugar onde eu estudava e um amigo meu olhou para mim e falou, o que aconteceu com você? O seu rosto está diferente. E aí eu falei, olha, eu fui no retiro, aconteceu assim, assim, tal. Ele falou, não vai me dizer que você virou crente. Eu falei, virei sim. Entende? Quando você conhece a Cristo, as coisas mudam. Quando você conhece a Cristo, você é saciado. Um servo do passado disse uma frase, eu queria citá-la para você aqui, é bem curta. Ele falou assim, inquieto está a nossa alma, enquanto não descansar aos teus pés, enquanto não descansar em ti. Foi Agostinho que disse isso. Isso é uma verdade. A nossa alma está inquieta enquanto ela não descansar no Senhor. A nossa alma ela não está saciada. A gente tem sede enquanto a gente não se saciar em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és fonte eterna a jorrar para a vida eterna, Senhor. Nessa manhã nós pedimos, Senhor, pela abundância, pela plenitude, Senhor, pelo transbordar da Tua presença em nós, nas nossas vidas. Pedimos por mais do Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Senhor, pedimos a Ti, tira os entulhos do nosso coração, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades que nos afastam de Ti, Senhor. E nos dá a saciedade no Teu Espírito Santo, Senhor. A vida que o Senhor tem para nos dar é uma vida de saciedade, Senhor. Aquele que conheceu a Cristo não precisa de mais nada, Senhor. Queremos esta vida, Senhor. Queremos levar essa vida também a outros com nossa vida, Senhor. Não apenas com nossa palavra, mas com nossa vida. Faz isto em nós, Senhor. A nossa alma está inquieta enquanto não descansar em Ti, enquanto não beber de Ti, Senhor. Dá-nos de beber, Senhor. Obrigado, porque Tu és totalmente acessível, Senhor. Porque podemos chegar a Ti e beber, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Nesse dia, beba de Cristo. Você não vai se arrepender, não. Beba de Cristo. Não deixe de beber dele. Amém.